Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma live aqui com vocês falando sobre tecidos, tá bom? Eu sempre recebo muitas perguntas e muitos comentários lá no YouTube e um me chamou a atenção com relação a tecidos e eu resolvi fazer essa live para conversar com vocês sobre isso hoje. Tá? Um vídeo lá no meu canal, eu postei ele aqui no Instagram tem bastante tempo já, que fala eu mostrando como disfarçar os buraquinhos do tecido. Quando a gente desmancha a costura e o tecido fica todo furado, então eu dei uma diquinha de como fazer para sumir esses furinhos, né? E aí eu postei esse vídeo depois lá no YouTube. Tem aqui no IGTV e eu coloquei lá no YouTube. E vira e mexe eu recebo alguns comentários nesse vídeo que me chama a atenção, né? De pessoas querendo, por exemplo, perguntando coisas que não são tecido e como faz para tentar tampar ali o buraco de uma coisa que não é tecido. E aí eu tava até conversando com o Jefferson no dia que eu vi o comentário, eu comentei com ele e falei assim, mas não tem condições, isso não é tecido. E aí ele falou, mas tem pessoas que não sabem que isso não é tecido. Aí eu falei, pior que é verdade, né? O óbvio às vezes não é óbvio para todo mundo, né? Então eu falei, vou fazer uma live e vou deixar salva lá no Instagram, porque realmente tem muita coisa que as pessoas não sabem. Parece óbvio para mim, parece óbvio para algumas pessoas, mas não é para muita gente. Então a pessoa que estava me perguntando se tinha como algum processo que ela fizesse parecido para tampar os buraquinhos do couro sintético. E aí eu falei para ela, não tem, porque couro não é tecido, tá? Couro não é tecido, feltro não é tecido. E eu vou explicar aqui hoje o que é tecido, tá? Parece bobo, mas tem muita gente que não sabe. O couro sintético, né, além de não ser couro de verdade, que o couro verdadeiro é uma pele, é a pele do animal, né? É a pele da vaca, do boi, enfim, do animal que for, né? O couro sintético, no caso, ele não é nem a pele e também ele não é tecido, tá? Então não tem como, se furou já era, não tem como consertar, tá? Não tem, porque ele não é tecido. Então assim, o que é tecido, né? Que essa live de hoje é para explicar o que é o tecido. O tecido, gente, eu até fiz um slidezinho aqui para dividir com vocês. Então eu coloquei aí, ó, o tecido é o resultado do entrelaçamento de fios que se cruzam. O fio posicionado no comprimento é chamado de urdume e o fio posicionado na largura é a trama. Então, para ser tecido, precisa ter dois fios que se entrelaçam, tá? Eu vou botar um desenho aqui para vocês verem. Ficou um pouco grande, né, a imagem, mas vocês conseguem ver, ó, esse fio que tá em pezinho todo riscadinho, que seria o fio do urdume, que é o fio do comprimento, e esse outro mais larguinho, ó, mais grosso, tá vendo? Que tá deitadinho, ele é o fio de trama, é que realmente faz a trama ali para formar o tecido. Então, isso é tecido, tá? Para ser tecido, ele tem que ter dois fios que foram tecidos, né? Que foram entrelaçados e virou tecido. Então, por que a gente consegue, por exemplo, tampar os buraquinhos com água e o ferro quente? Porque quando a gente desmancha, né? Na maioria das vezes, a agulha entra entre um tecidinho, entre um fiozinho desse outro, né? E aí fica marcado. Então, quando a gente molha, principalmente se for um tecido de algodão ou de uma fibra natural, ele vai absorver aquela água e quando a gente passar, ele vai se expandir novamente, vai voltar para o lugar. E aí o buraquinho some. Não é que o buraco some como mágica. Na verdade, aquele buraco, né, a agulha entrou entre uma trama dessa e outra e ficou afastado, né? Esses fios ficaram afastados. E aí a gente molha, passa ou joga o vapor e aí esses fios voltam para o lugar e aquele buraquinho some, tá? Então não é mágica, né? Questões de física, nem sei se é física, acho que é física isso, né? Essa questão de esquentar e o corpo se expandir, né? O material expandir e voltar para o lugar, tá? Então no caso do couro, não tem como fazer isso, tá? Não tem como, porque o couro verdadeiro é a pele, é uma pele de animal, né?
E o couro sintético é um material plástico, tá? Como um plástico cristal, como um PVC, por exemplo, que se a gente fura, não tem como voltar atrás, né? Tanto que quando a gente costura plástico cristal ou PVC, a gente não pode nem usar alfinete, a gente tem que usar aqueles pregadorzinhos, né? Ou clips de papel, enfim, alguma coisa para segurar que não fure, porque se furar não tem como voltar atrás, tá bom? Então essa era uma das primeiras coisas que eu queria falar com vocês sobre o que é o tecido, tá? Que eu acho que é o básico dos básicos. Outra coisa que não é tecido, feltro. Feltro não é tecido, tá? Por quê? Porque o feltro também não tem fio, não tem trama, tá? O feltro, ele é um aglomerado ali de fibras, tá? Ele é prensado. Ele não tem essa estrutura de 2 fios que se entrelaçam. Então, o feltro também não é tecido, tá? O feltro, ele é prensado. Feltro é feltro, né? Antigamente era feito com lã, né? A lã prensada. Hoje em dia se faz com... Eu nem sei o que é o material, mas deve ser sobra de tecido, poliéster, eu não sei que material que eles usam para fazer o feltro, tá? Mas é como se fosse uma massa ali e prensado, né? E aí vira o feltro. Embora ele seja maleável, ele não é um tecido, tá? Porque para ser tecido precisa ter fio e os fios entrelaçados, tá? Para formar aí o tecido, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ajudado, né, e trazido um pouco de conhecimento e esclarecimento para vocês, tá bom? Tchau, tchau!